Cazaquistão. Um país que estava no meu radar há algum tempo. Imaginava-o com montanhas vastas de diferentes formas e cores. Imaginava um país com inúmeros lagos rodeados de pinheiros e com planícies sem fim à vista. Mas a verdade é que as paisagens que encontramos suplantaram a minha imaginação. Nunca tinha estado num sítio assim. Isto é lindo! Localizado na Ásia Central e com uma pequena porção na Europa, o Cazaquistão é o 9º maior país do mundo e faz fronteira com 5 países: Rússia, China, Quirguistão, Uzbequistão e Turcomenistão. A nossa viagem de 2 semanas começou em Almaty. Esta cidade, que em tempos foi a capital do país, serviu de ponto de partida para explorarmos a natureza desta região que se manifesta em diferentes ecossistemas. Assim que nos afastámos da vida citadina, o rural tornou-se notório. Quarto rebanho. Os carros foram substituídos por cavalos e os badalos integraram com naturalidade o ambiente sonoro, enquanto cães pastores demarcavam o trajeto das ovelhas e cabras. Circular por entre as montanhas do Cazaquistão permite-nos observar a vida cotidiana de cazaques que vivem livremente à procura do melhor local de pasto. Permite-nos também explorar alguns pontos de interesse que não estão nos habituais roteiros turísticos, mas que ainda assim são visitados pelos locais que querem aproveitar o bom tempo nos parques depois dos rigorosos meses de inverno. O carro foi somando quilómetros, enquanto que nós fomos colecionando vistas de cortar a respiração. O Parque Nacional Altyn-Emel abriga uma série de paisagens únicas e, ao aproximarmos-nos de carro, as montanhas revelaram-nos o seu tom branco. Mas, na realidade, essa é apenas uma das muitas cores que percorrem horizontalmente a cordilheira Actau e Katutau. Pudemos, durante a caminhada, contemplar o impressionante efeito das suas cores brancas, avermelhadas e alaranjadas. Este é um daqueles sítios onde a fotografia e vídeo não fazem jus ao local. É um cenário tão colossal, tão imponente, que nos sentimos pequenos. E não muito distante desta zona está a Duna Cantante. Subir os seus cerca de 150 metros é por si só encantador. Mas conseguir ouvir o som que é causado pelo atrito dos grãos de areia é simplesmente surreal. Que brutal! Poderíamos ter feito esta viagem em menos tempo, mas isso iria comprometer alguns trilhos pedestres. E para mim, como parte do encanto das belezas naturais está na forma como as retemos, as caminhadas são indispensáveis.
relativamente grandes ou até mesmo nas mais curtas, o que importa é sentir que tenho tempo para me conectar com a natureza. Vamos começar a nossa caminhada pelo Canyon. Infelizmente, os outros 3 percursos estão fechados, mas aposto que este será encantador. O céu livre de nuvens permitiu que as rochas revelassem as suas tonalidades. E com o avançar do dia, os tons dourados sobressaíram. Já tinha pesquisado imagens na internet e, por isso, tinha uma expectativa associada. Ainda assim, tive dificuldade em assimilar toda a beleza observada. Este país tem tantas paisagens diferentes, tão distintas e únicas, que demorei algum tempo a assimilá-las. Ao longo dos próximos episódios, irei falar detalhadamente sobre cada lugar visitado, incluindo as caminhadas e formas de lá chegar. Por isso, não te esqueças de subscrever o canal. O Cazaquistão é um país repleto de paisagens naturais. E os habitantes que usufruem da natureza demonstram uma tremenda preocupação ambiental. Isso deixou-me completamente encantada. Confesso que, para além das paisagens, tinha curiosidade em conhecer a capital. Astana foi construída de raiz num local onde não havia vestígio de presença humana. No espaço de poucos anos, esta cidade viu erguer uma série de edifícios grandiosos e zonas comerciais com uma arquitetura única. Deambular nas suas ruas largas foi prazeroso. Um pouco extenuante devido à temperatura elevada, mas prazeroso. Os sentimentos que temos ao estarmos e experienciarmos cada sítio são únicos. Muitas vezes, lugares simples transmitem-nos calma e tranquilidade. Outros, pelas suas características, põem-nos à prova e fazem disparar os níveis de adrenalina. E existem cenários tão colossais, tão imponentes, que nos sentimos pequenos. E foi precisamente dessa forma que me senti a maior parte do tempo nesta nossa viagem pelo Cazaquistão. Se ainda não segues o canal, não te esqueças de subscrever. E se gostaste, deixa um comentário ou um like. São ações simples, mas que ajudam bastante o canal. Obrigada e até breve.